Senhores, hoje pela manhã, no início da tarde, quase no final da manhã. Começou de manhã, terminou agora há pouco. O presidente Sete Câmara começou a falar quando o zagueiro Cassiano nasceu. Tá falando até hoje. O Cassiano já tá com 40 anos. Mas enfim, brincadeiras à parte. Eu falei hoje com vocês, cara, não tem pretensão nenhuma de ficar aqui jogando confete, puxando saco e tal. Sou um crítico e critico mesmo sem injustiça. Mas eu achei que a coletiva foi necessária. Torcida precisa que as coisas sejam ditas, explicadas. Gostei das perguntas que foram feitas. Achei que a coletiva foi boa porque as perguntas foram boas. Aí você falar que a coletiva foi que ele foi bem na coletiva, não quer dizer que a coletiva foi extraordinária. Ele foi bem, porque ele escolheu o momento certo para falar, a torcida estava cobrando, ele dirimiu algumas dúvidas ali, explicou algumas outras coisas, em outras saiu pela tangente, principalmente quando o assunto foi Alexandre Calil, e acho até que tem razão, a comprar briga nessa altura do campeonato não é muito inteligente, enfim, e em outras apenas replicou o que já havia dito, mas eu achei que foi pertinente, achei que foi uma boa entrevista, porque as perguntas foram muito bem formuladas. Eu gostaria de ouvi-los e imagino que vocês tenham também escutado a entrevista toda hoje. Everton, assim, eu concordo com você, ele atingiu o objetivo dele. É isso aí. Quando o cara senta para entrevista coletiva, ele tem que atingir o objetivo dele, é o mais importante. Não vi nada de muito novo, né? Nenhuma grande novidade, nenhuma grande surpresa. Talvez acho que a notícia que ninguém sabia que foi dada hoje na coletiva foi a tal proposta pelo Ceará, né? Que tá na mesa dele, que ele vai definir se vende no final do ano. O restante... Ele disse que é uma proposta próxima do que eles investiram, né? Mas assim, Everton, eu acho que é importante, né? O presidente do clube precisa se posicionar, né? Não pode ficar tanto tempo longe de dar um posicionamento pra torcida, por mais que ele tenha terceirizado, entre aspas, o futebol para o Rui Costa, que o Rui Costa seja o cabeça mesmo do futebol, a figura do presidente do clube, ela é importante, até porque o clube não é só futebol, né? Porque a gente teve os problemas da questão do estádio, né? De tudo que aconteceu no Independência nos últimos jogos, com reclamação de torcedores com relação à censura e tudo mais, precisava ser respondido, e uma série de outros fatores que eu acho também que precisavam ser respondidos, que de certa maneira foram. Foi uma boa entrevista coletiva. Me assustou um pouco quando ele falou a respeito da dívida, né, Everton? De uma dívida que continua crescendo, né? Ele tá no segundo ano de mandato? Segundo ano de mandato, os dois falando em austeridade e a dívida continua crescendo, ou seja, a que tá servindo, né, essa austeridade? Até que ponto tá sendo essa austeridade? E me incomodou um pouco o fato dele ter falado, Everton, que pro ano que vem o projeto é muito parecido com o que foi para esse ano, né? Porque assim, eu sou favorável ao presidente sentar lá na cadeira e falar assim, olha gente, o negócio é o seguinte, a situação tá preta, o clube tá complicado financeiramente, como fez o Eduardo Bandeira lá no Flamengo. É claro que para ele muito mais fácil, porque o Flamengo tem um orçamento muito maior, mas sentou lá e falou, gente, o negócio é o seguinte, ferrou, ou a gente senta e resolve, ou então a gente vai ficar enxugando gelo. E de certa maneira, o Sete Câmara, a princípio, ele parecia se propor a isso. Mas o Cadu fala muito isso, né? O investimento do Atlético no futebol nos últimos anos, na gestão do Sete Câmara, não foi nem no bom, nem no barato. Ele continuou gastando muito, né? Investiu muito no Ceará, investiu muito no Lucas Hernandes, investiu muito no Martínez, investiu muito em outros jogadores. E não conseguiu montar grandes times. Então assim, eu acho que se a ideia é essa para o ano que vem, de manter essa ideia, de continuar tentando gastar o mínimo possível para montar um time competitivo, vai precisar ser muito mais assertivo nas contratações do que andou sendo, principalmente nesse ano e no ano passado. Vamos ver como é que vai ser, tem a questão ainda do treinador, que a gente não sabe qual vai ser, a gente não sabe qual vai ser muito bem a ideia ainda, né? Ele falou hoje que já existe o planejamento, que o Rui Costa está tocando, que vai rejuvenescer o time, que é algo que precisa ser feito também. Mas enfim, acho que foi uma boa entrevista coletiva, mas ainda me deixa aí alguns pontos, algumas perguntas que eu acho que precisam ser melhores respondidas futuramente. A única coisa que ele tem de diferente para essa montagem de time, de elenco pro ano que vem, é a presença do próprio Rui Costa, né?
que a gente cansou de falar aqui das contratações que ele fez, que ainda não se explicaram e tal, mas da virada aí de 2018 para 2019, ele não tinha uma figura como o Rui Costa na direção do futebol. Eu digo uma figura que já está experimentada no mercado, que conhece do mercado e tal. Era o Alexandre Galo, que saiu no meio do ano passado, né? E o Rui Costa chegou esse ano. Então, nesse intervalo de montagem de elenco para pré-temporada, não tinha essa figura. Era o Marques, né? Era o Marques e... Exatamente, era o Marques que fazia essa função. O Marques não tem tanta experiência assim como... O Marques estava começando, né? Pois é, como o Rui Costa já tem. Então eu acho que o ponto diferente que tem nessa mudança, nessa transição aí de 19 para 20, é a presença do próprio Rui Costa. Eu tenho muita vontade de um dia puder entrevistar o Sete Câmara, perguntar a ele se o maior arrependimento da vida dele, a partir do momento que se tornou presidente do Atlético, foi contratar o Alexandre Galo. E aí não estou dizendo a figura, o homem Alexandre Galo, o pai de família, não. Um cara que porque ele tinha um Marques que estava começando. Exatamente. E aí acabou jogando tudo nas mãos do Galo, também estava começando. Vou repetir que o trabalho do Alexandre Galo foi melhor do que o do Rui Costa até agora. Não, tô de acordo com você. Tô de acordo com você. Trabalho de diretor não é só contratar jogador. Mas a confirmação, a comparação que eu dei aqui foi com o Marques. Não é todos os aspectos, não. De jeito nenhum. O ano de 2018 do Atlético é melhor do que o de 2019 até o momento. Sim, o ano de eu concordo com você. Mas você falar que o trabalho foi melhor, não foi não. Só que o presidente hoje... Qual aspecto do trabalho do Rui Costa é melhor do que o do Alexandre Galo? A mudança na base, por exemplo, é um aspecto do Rui Costa. Qual mudança? A contratação do Júnior Chávari, os profissionais... prática, isso vai gerar a longo prazo, não é você trocar o responsável da base que isso vai dar fruto assim. Essa limpa que tá acontecendo na base do Atlético... Os resultados da base já têm sido mostrados. Isso tem dedo do Rui Costa. Você acha que o Júnior Chávari viria pra cá à toa? Os dois trabalharam no Grêmio juntos. Essas mudanças que estão acontecendo na base do Atlético, esses profissionais que estão sendo contratados, né? Você começar a construir a casa de baixo... Isso é início do trabalho. Tenho muito cuidado pra falar isso. Talvez, mas é que é o seguinte, os resultados Quantas vezes a gente já ouviu falar isso? Os resultados do trabalho do Júnior Chávari, eles já conseguem ser demonstrados através de números. Não, mais ou menos. Você tá falando resultado placar, dentro do campo. Não, dentro de campo, praticamente três vezes mais jogadores convocados para seleções. Isso não significa muito, não. Isso vai dar resultado. Não significa. Como não? Não significa. Você ter jogadores de base sendo convocados para a seleção não quer dizer nada. Tem vários aspectos que podem ser levados em conta nisso aí. Isso vai dar resultado. É porque esse número é frio, Everton. Esse número é muito frio. Quantas convocações tivemos no ano passado para a seleção? Mas por que os números são quentes para outras análises? Por exemplo, esse ano tem Mundial Sub-17, teve toda uma preparação, teve mais jogos, teve mais convocações. Uma série de fatores impactam. O jogador convocado para a seleção de base não ganha mais valor agregado? Não tem mais valor? Ganha. Então já é um ganho, gente. Mas eu tô dizendo que o fato de ter tido um número maior de jogadores convocados não significa que o trabalho desse ano está sendo mais trabalho feito. Trabalho de campo também, pelos resultados que têm sido conquistados até o momento. Qual o resultado? Aí nós vamos ter que fazer um levantamento e trazer aqui, então faz um levantamento e fala, porque você tá falando jogando no ar. Mas então você tá jogando no ar que os números são frios. Quais os números que são frios? De número de convocação. Se antes convocavam 11, agora convocam 29, não é um ganho? Na teoria, sim. Na teoria, não. Na prática também. Você tá valorizando jogador de base. Gente, isso é matemático. Mas é isso que eu tô dizendo, Quantas convocações tiveram no ano passado da seleção brasileira? Nós trouxemos aqui, me parece que foram algo em torno de 11. Não, da seleção como um todo. Quantos jogos a seleção brasileira fez? A seleção esteve reunida. Entendi. Aí nós temos que... Mas é isso que eu tô dizendo. Mas é que você tá apontando, mas você também não tem os números. Sim, mas é isso que eu tô dizendo. Mas é porque o número frio não necessariamente quer dizer algo. Mas aí não é só questão de convocação para a seleção brasileira. Você começa a construir uma casa de baixo. O Atlético precisa de uma mudança profunda na base do Atlético. Eu só estou dizendo que a gente ainda não pode dizer que essa mudança ocorreu. É claro que não pode. Isso vai dar resultado lá na frente, não é agora. Não sei se vai dar. É isso que eu tô dizendo. Não sei se vai dar. Nesse ponto. Assim como deu em todos os outros clubes, sabe? Deu no Grêmio, deu no São Paulo, deu em outros clubes. Por que a gente tem motivo de chegar aqui e falar que não vai dar? Sabe, os caras têm história que já deu não vai dar, não. Não tem como você comparar a subjetividade. Um diz que vai dar, outro diz que não vai dar, e quem acha que não vai dar tem razão. Não, eu acho que pode dar. Eu acho que tem como comparar o discurso. De quem? Porque assim, eu vou mais ou menos na mesma linha do Gris. Eu acho que a coletiva não teve novidade alguma com relação ao como o Atlético se planeja, o que o Atlético quer do futuro. Eu acho que não elucidou nada, Everton. Na minha opinião. Não teve nenhum fato novo. Porque
houve uma coletiva de imprensa no dia 14 de dezembro de 2017, quando o presidente foi empossado. E aí ele falou que ia rejuvenescer o elenco. Na verdade, ele rescindiu alguns contratos, que na verdade um não foi renovado, que no caso era o Robinho. Rescindiu um contrato que era do Fred. Rescindiu muito mais e não renovou com o Robinho por questões financeiras do que propriamente com a idade. Porque se tivesse dinheiro em caixa, era capaz dos dois estarem aí até hoje. Então foi muito mais por conta de caixa do que de rejuvenescimento. Só que aí, a época ele falou em rejuvenescimento, e aí, com todo respeito aos atletas, os 2 primeiros nomes que o Atlético anunciou foram a Arouca, que nem no clube está mais, e o Ricardo Oliveira. 3 meses. E o Ricardo Oliveira. E aí disse que a política de contratação seria escambo. Foi a mesma palavra que ele utilizou hoje. Na verdade, o Atlético nem fez muito escambo. Ele pegou muitos jogadores emprestados. Precisamos ir pro intervalo? Não, pode falar. Tá. Então, isso foi dito a mesma coisa. Aí falou que a base precisava ser mais utilizada. Falou a mesma coisa hoje. Quando o Galo chegou e o Marques foi destinado a cuidar das categorias de base do Atlético, o Atlético nomeou um projeto que seria inovador dentro do que vinha sendo feito dentro do clube, que era o projeto Galo Forte. Eu me lembro muito bem. Ok, já mudou para DNA Alvinegro. Então era Galo Forte, agora é DNA Alvinegro. 2017 era troca, 2019 fala que 2020 vai ser troca. E na prática, Everton, sinceramente, a gente vê pouca coisa acontecendo. Troca a nomenclatura, passa-se o ano, mas aí começou com o técnico foi demitido, trouxe outro, foi demitido, aí chegou o Levi. Eu acho que tá havendo uma confusão em cima do que eu disse aqui com o que você está dizendo. Veja bem, o que eu disse, eu vou tentar ser bem claro, o que eu disse é que o time, a coletiva veio num momento oportuno e ele apareceu para explicar algumas coisas. Exatamente. Então foi isso que eu disse. Eu não disse aqui em momento algum que a gestão do presidente Sete Câmara é perfeita, que o Rui Costa é o cara e que tá tudo certo e que o Júnior Chávari veio para salvar a base. Ninguém disse isso. O que eu disse é o seguinte, eu achei que a coletiva foi pertinente. Uma hora tem as perguntas foram muito bem feitas mesmo. Respondeu dentro da medida do possível, porque algumas, principalmente quando entrou na questão do Calil, outras gestões, e aí é natural que eles deem uma volta na resposta, é normal. O que eu disse foi isso, só isso. Foi altamente esclarecedor. Eu não disse isso. Eu sei eu tô que dizendo você o seguinte, no momento em que o presidente estava sendo questionado por tantos erros cometidos, ele apareceu para falar, e é isso que eu tô dizendo, a importância de aparecer, e o Gris confirmou também, tem a mesma opinião, a importância de aparecer, de explicar, de abrir a boca, de falar, e aí ele disse na coletiva que o Rui Costa apresentou a planejamento já pro próximo ano. Quando ele disse isso, eu entendi da seguinte maneira: o Rui Costa já me apresentou, ele me apresentou e essa pique é dele. E agora vai ser cobrado. E eu acredito que o próprio Sete Câmara, quando ele faz uma avaliação de tudo que ele fez ano passado, isso deve pesar demais pra ele, porque ele errou muito. Everton, mas aí tem a seguinte questão: se você disse que o Rui Costa apresentou um planejamento e que agora a bronca é dele, né? Sim. Eu entendi, né? Quando pode ter, o Rui Costa tá aí, pode ter acontecido a mesma coisa em 2018, entregou para Alexandre Galo e falou assim: agora a bronca é sua. Pode ter acontecido. E aí Só que há uma diferença monstruosa entre o Alexandre Galo e o Rui Costa, né? Ele não chegou no início da temporada. Tô falando de rodagem. Ele não chegou no início da temporada, né? Muitos jogadores que estão aí, por exemplo, não foi o Rui Costa que contratou. Mas até aqui, o ano de 2019 do Atlético, ele é inferior ao ano de 2018. Eu tô com você. O Atlético disputou o Campeonato Brasileiro no ano passado e figurou no G6 da competição inteira. Nossas ideias convergem nesse aspecto aí a questão é o seguinte: a coletiva
ela realmente foi oportuna, porque o Rodrigo Santana foi demitido depois do jogo contra o Grêmio e ele não falou. Quem se pronunciou foi o Rui Costa. O Wagner Mancini foi apresentado lá em Maceió, quem falou foi o Rui Costa. O Wagner Mancini esteve no CT na véspera do jogo contra o Santos, não falou. Só falou o Wagner Mancini. E aí por mais que tenha vencido o Santos, empatou com o CSA, o Wagner Mancini tá invicto, vamos dizer assim, né? Não dá pra dizer que o Atlético atravessa um bom momento. Claro que não. O Atlético é o 12º ou 11º colocado do Campeonato Brasileiro. Inclusive o Atlético caiu na fase de grupos da Libertadores. Inclusive teve um momento que ele... teve uma tabela muito acessível na Copa Sul-Americana e não chegou na final. Sim. Inclusive teve um momento que ele até comparou, ele usou média do Atlético nos campeonatos brasileiros e tal. Enfim, pra justificar um posicionamento ruim na tabela e tal. Não pode contentar com isso, né? Não pode contentar. Agora, eu não estou aqui fazendo mais uma vez, uma avaliação da temporada. Isso nós vamos fazer daqui a pouco. Aqui no Arena, certamente nós vamos fazer. Uma hora para analisar. Aliás, hoje não falamos nada de Cruzeiro. Uma hora de programa daqui a pouco para analisar o Atlético, a temporada, uma hora para analisar o Cruzeiro e tal. E vamos ter, aliás, eu acho que não será o bastante. Tem uma semana aqui analisando as temporadas dos dois. Mas, mais uma vez, analisando a coletiva, achei que ela foi pertinente, importante para o momento, diante de questionamento. Aí, questionamento da torcida, com negócio de censura, negócio de camisa. Sim, por isso que eu falei que foi importante ele aparecer para responder também essas questões. Mas ficou meio sem resposta. Agora, não, ele explicou. Ele não censurou, não mandou tirar a faixa. Mas quem foi? Essa aí eu também acho que foi mal explicado. Qual foi, que ele não falou quem foi? Providência tomada? Exatamente, a responsabilidade é dele. Alguém perguntou? Mesmo que não tenha sido ele que tenha mandado, ele é o responsável pelo clube, né? Ele tinha que responder, não, tal pessoa foi, tal pessoa que fez, já punir essa pessoa e não vai mais acontecer. Talvez não tenha citado, né? E a questão mas acho que alegou que tinha sido e a questão de ficar tirando do fotografia? estádio, o Lucas Couto e tal. Mas deveria, entendeu? Isso que eu tô dizendo. Não, sim, deveria. ok, mas enfim, questionamentos continuarão sendo feitos, né? Acho que ali, obviamente, que até na técnica de estender-se na resposta, você segura um pouco nas perguntas e tal. Foi 1h30, ele falou 1h. 1h10 ali, ele deve ter, 1h20 ele deve ter falado, e 10 minutos de perguntas, né? Mas, enfim, isto posto, a temporada do Atlético é vexatória e pior do que a do ano passado. Tô com vocês. Não, aí eu concordo. Mas aí acho que aí é unanimidade aqui.